Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Ximenes, eu sou cirurgião plástico e o tema do nosso vídeo é sobre cicatrizes, sobre como sua cicatriz fica boa, quais são os cuidados que a gente deve tomar para que sua cicatriz fique boa, porque enfim, essa é uma das maiores preocupações que você tem quando vai fazer uma cirurgia. Aproveita então para curtir, aproveita para seguir o nosso canal, aproveita para ativar as notificações, porque a gente está sempre trazendo temas interessantes sobre cirurgia plástica de mama, abdômen e lipoaspiração, e vamos para o vídeo. O tema do nosso vídeo de hoje são sobre os 3 fatores que contribuem para uma boa cicatrização. Mas antes de falar sobre esses fatores, eu vou te falar sobre essa questão de medo da cicatriz. E é justificável, tudo bem, você vai fazer uma cirurgia plástica e vai ter uma cicatriz, é natural que você tenha medo dessa questão da qualidade da cicatriz. Esse é um medo muito comum, as pacientes me relatam isso no dia a dia no consultório. Mas esse é um medo que não tem jeito, porque enfim, se você vai fazer uma cirurgia, vai ter corte. E se tem corte, tem cicatriz. Ainda há pacientes que acham que a cirurgia plástica tem essa capacidade de te entregar uma cirurgia sem ter cicatriz, mas não, isso não é possível. Teve cirurgia, mesmo sendo cirurgia plástica, vai ter cicatriz. Agora, quais são os critérios ou quais são os meios, quais são os fatores que vão nos levar a desenvolver para você uma cicatriz melhor? Vamos lá. Eu vou te falar da primeira questão, do primeiro quesito, que é a questão de cuidado técnico do cirurgião com a tua cicatriz, na hora de fazer, na hora de suturar, na hora de confeccionar a sua cicatriz. Claro que quanto mais cuidado técnico eu tiver, nós temos uma chance de você ter uma melhor cicatriz. E aí vem uma questão de delicadeza com os tecidos, de utilizar materiais adequados, de utilizar um fio cirúrgico adequado. Existem sim fios cirúrgicos diferentes, até mesmo em hospitais diferentes a gente tem fios de qualidades diferentes, até isso a gente tem que observar. E existe a questão de usar também, eu uso muito a cola cirúrgica, o Prinel, que dá uma resistência a mais para a tua cicatriz e que ajuda muito nessa questão da qualidade da tua cicatriz. Então, tecnicamente, a gente tem que utilizar de todos os meios disponíveis para que a tua cicatriz fique a melhor possível. Um segundo ponto é o teu cuidado. Você também tem responsabilidade sobre isso. De fato, isso leva a um momento chato, que é você ter esses cuidados em casa por um tempo relativamente prolongado com a cicatriz. Mas por mais que isso seja chato, você tem que entender que isso é um evento único, isso é um momento único, é a tua cirurgia, que você está em busca de um resultado bom da cirurgia e da cicatriz. Então vale a pena esse esforço, vale a pena essa concentração de seguir todas as orientações que a gente passar, de não tomar sol dentro do tempo que a gente recomendar, que tem que se evitar o sol, de evitar roupas que apertem muito sobre aquela região da cicatriz, ou seja, tem vários cuidados que a gente vai te orientar e que você seguindo esses cuidados, a gente vai ter uma possibilidade, uma chance muito maior de termos uma cicatriz de ótima qualidade, mas por mais que a orientação seja nossa, depende muito de você, né? Depende muito da tua atuação de seguir essas orientações. E tem um terceiro fator, que não depende nem do cirurgião e que não depende de você, que é a capacidade que teu corpo tem, que tua pele tem de cicatrizar bem. E esse fator nós não temos domínio. Se você tiver naturalmente uma capacidade de boa cicatrização, ótimo, excelente. Mas se por outro lado você tiver naturalmente uma facilidade de ter uma cicatriz de má qualidade, às vezes não há muito o que a gente fazer, não há muito o que o cirurgião fazer, não há muito o que você, paciente, fazer. E como a gente pode prever isso? Na verdade, se você está vindo para uma primeira cirurgia, a gente não tem como fazer essa previsão de como será a qualidade da tua cicatriz. A gente tem que observar apenas alguns detalhes. Por exemplo, cor de pele faz diferença? Faz. É um fator que a gente observa. A paciente de pele mais clara, ela tem uma tendência de ser uma pele menos resistente, com mais facilidade até para estrias, mas quando a gente fala da cicatriz, ela tem uma tendência de uma cicatriz melhor, mais clara, mais fininha. Já a paciente mais morena, ela costuma ter uma pele mais resistente. Por outro lado, para a cicatriz, ela costuma ter mais facilidade para uma cicatriz mais escura, para uma cicatriz um pouco mais elevada ou um pouco mais alargada. Mas nós estamos falando de tendência, não significa que necessariamente será assim, não significa que todo mundo que tem pele branca vai ter cicatriz ótima, que todo mundo que tem pele morena vai ter cicatriz ruim. Nós estamos falando de tendência. Então, esse seria, na verdade, o único fator que a gente poderia observar como algo previsível, mas de outra forma não há como a gente prever. Agora, falando já de uma segunda cirurgia.
Se você fez uma primeira cirurgia e você não teve um queloide, se você não teve uma cicatriz hipertrófica, a chance é boa de que numa segunda cirurgia também você não faça um queloide, você também não faça uma cicatriz hipertrófica, a gente tem uma esperança boa de que tua cicatrização seja boa. Por outro lado, se você numa primeira cirurgia você teve um queloide, infelizmente a chance é muito grande de que numa segunda cirurgia você também tenha esse queloide. Então a gente já fica um pouco mais preocupado em relação a isso, já fica mais alerta e tem que te avisar desse risco do queloide. E tem pacientes que fazem queloide sempre, tem pacientes que fazem queloide nunca e tem pacientes que fazem queloide às vezes. Essas são as mais complicadas de prever. Porque imagina que você fez uma primeira cirurgia e deu tudo bem com a tua cicatrização. E numa segunda cirurgia de repente fez um queloide. Tá, isso não é comum, mas você tem que saber que isso é uma possibilidade. A verdade é que quem teve queloide na primeira cirurgia tem mais risco de ter na segunda. Quem não teve nenhum problema com a cicatrização na primeira cirurgia tem menos risco de ter problemas numa segunda. Mas isso não é 100% verdade e a gente vai ter que mesmo assim tomar todos os cuidados necessários para que a tua cicatriz tenha boa qualidade. A cirurgia plástica em geral, ela te entrega cicatrizes com boa qualidade e com posicionamento de cicatrizes estratégico. Para quê? Justamente para que a gente consiga esconder melhor essa cicatriz. Para que você, obviamente, vestida nas roupas normais, você não tenha essa cicatriz muito exposta. E a questão toda que a gente falou da parte técnica, para que a gente consiga te entregar uma cicatriz de boa qualidade. Falando das cirurgias que eu faço hoje exclusivamente, cirurgias na mama, cirurgia de abdominoplastia, cirurgia de lipoaspiração. As cirurgias da mama, quando se fala de prótese, por exemplo, a minha cicatriz fica nessa posição da parte de baixo, no sulco da mama. É uma cicatriz que costuma ficar bem escondida, dificilmente é uma cicatriz visível. E falando das cicatrizes de mastopexia, cicatriz de redução de mama, que é geralmente aquele T tradicional, hoje em dia eu consigo entregar para você uma cicatriz em L, que a cicatriz quando desce vem apenas para lateral, evitando cicatrizes no meio. Além de nós reduzirmos a quantidade de cicatrizes, que isso, óbvio, é bom se a gente tem um risco, né, dessa cicatriz não ficar de boa qualidade. Quanto menos cicatrizes você tiver, melhor. Ainda tem a questão de você poder usar uma roupa sem a preocupação do decote, porque não vai ter cicatriz para o meio. E vai poder escolher um biquíni, por exemplo, também com menor preocupação em relação a essa questão do posicionamento da cicatriz. Numa cirurgia de lipoaspiração, geralmente são cicatrizes pequenas, de meio centímetro, no máximo 1 centímetro, e também posicionadas de forma estratégica, de forma que você já viu várias pacientes por aí, várias pessoas conhecidas, amigas que fizeram lipoaspiração e você não vê a cicatriz delas. Justamente porque são cicatrizes pequenas e localizadas em pontos estratégicos que ficam bem discretas. Não costuma ser um problema a cicatriz para quem vai fazer uma lipoaspiração. Já na cirurgia de abdominoplastia, que de fato é uma cicatriz maior, que fica nessa região baixa, no nível ali da cicatriz cesariana, só que bem mais estendida para a lateral, é uma cicatriz que você de roupa não vai ser vista, porque enfim ela fica posicionada numa posição em que você vai poder vestir a tua roupa íntima, vai poder vestir o teu biquíni e geralmente cobre bem, geralmente não fica visível. Mas também tem aquela cicatriz do umbigo, né, que é o que gera a maior preocupação das pacientes que vão fazer a abdominoplastia. A forma como eu faço, pelo menos, a cicatriz do umbigo, eu tento posicionar a cicatriz na parte mais interna do umbigo, para que ela fique menos visível possível. E mesmo na ocasião de uma cicatrização deficiente, ela não costuma ficar tão visível, porque o umbigo realmente é um ponto de difícil cicatrização que tem vários aspectos para a gente discutir sobre isso, que pode até ser tema de outro vídeo, mas a forma que eu utilizo para esconder mais a cicatriz é colocar a cicatriz na parte mais interna do umbigo, deixando ela mais escondida, e então, tendo uma cicatrização deficiente, a gente pelo menos fica com essa cicatriz mais escondida. Então, a questão toda da cirurgia, da cirurgia plástica em relação à cicatriz é essa. Passa pelo maior cuidado com a tua cicatriz, com o uso de materiais de alta tecnologia e de alta qualidade para proporcionar uma cicatriz melhor, do teu cuidado na cirurgia e por essa outra questão de posicionar as cicatrizes em pontos mais escondidos e tentar reduzir ao máximo o tamanho dessas cicatrizes, mas também por esse outro fator que infelizmente nós não temos domínio, que é a capacidade do teu corpo de cicatrizar bem. E depois também a gente pode falar em outro vídeo sobre essa diferença do que é queloide, do que é cicatriz hipertrófica. Por quê? Porque existe muita confusão em relação a isso. Muitas pacientes acham que tem queloide quando na verdade não tem. Tem uma cicatriz hipertrófica que é um problema muito mais fácil de resolver, é um problema que nos gera
muito menos preocupação em relação a isso. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço pela sua atenção, de ter assistido até o final. Aproveita, curte, compartilha com as amigas e comenta aí, manda nos comentários, manda alguma pergunta que eu faço questão de responder pessoalmente. E um abraço.